Pessoal, boa noite aí, tudo bem com vocês? A gente vai começar a nossa aula de dualidade ou primal dual. Então, pessoal, o que é um método dual? O método dual é um problema o qual eu vou transpor as minhas equações, né? Eu vou fazer uma transposição. Então, eu tenho uma equação chamada primal e eu vou transformar ela em dual. Como a gente usa muito a maximização, então as nossas equações a gente vai maximizar e vai fazer o dual de minimizar. Quando a gente tiver uma minimização, a gente vai fazer o dual, que é a maximização. A gente vai fazer uma rotação de matriz, tá? É bem tranquilo de fazer isso. As variáveis do problema, deixa eu deixar a tela cheia aqui, pessoal. As variáveis do problema primal, então eu vou usar a variável z, x1, x2 até a última variável que eu tenho. E o problema dual, eu vou usar a variável w, daí eu vou usar y1, y2 até a última variável que eu tiver. Então, eles são exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar um eixo x e vai transformar num eixo y. A gente vai transpor as matrizes, tá? Então, é possível verificar através da teoria da programação matemática que cada problema primal, se for resolvido, ele tem um problema dual. Se o problema primal não tem solução, não acha o ponto ótimo, ele não tem dual. Então, dualidade só serve quando tem primal com ponto ótimo. As condições de otimilidade para os problemas são as mesmas. Quer dizer o quê? A função objetivo de um vai ser a função objetivo do outro. Eles são exatamente espelhos iguais. Os dois problemas são entrelaçados, vão interligar um com o outro, e é sempre possível encontrar o dual de um problema no poço na forma padrão. Então a gente vai trabalhar com forma padrão. Os dois problemas sempre vão ter a mesma solução. Então aqui, pessoal, tem que lembrar, tem que ter solução no primal, tem que estar na forma padrão, e eles são entrelaçados. Um vai direcionar para o outro, um vai ligar para o outro, um vai apontar a solução para o outro. Tá? Isso aqui é uma tabela, mas a tabela importante que a gente tem que saber é o seguinte. Se eu tenho variáveis, né, essas variáveis são as variáveis que eu vou utilizar, quando eu estou na minimização para maximização, essas variáveis elas sofrem algumas alterações, tá? Na regra do dia a dia, o que acontece se eu vou transformar variável em restrição? Eu tenho que observar como que estão as suas restrições aqui. Ó. Por exemplo, se as restrições são maiores ou menores iguais e eu quero transformar em variável, não altera nada. Mas se eu tiver uma restrição e ela é maior igual ou menor igual, eu tenho que inverter. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês entenderem. Ó, o que eu vou fazer? A maximização do L, ela é o quê? Ela é uma somatória de custo vezes a matriz, igual a gente está fazendo. Maximizar lucro é igual a 3x1 mais 4x2 mais 5x3. Essa aqui é uma matriz de custo. Depois, nas restrições, a gente tem um valor determinado para cada um. Por exemplo, se eu tenho quantidade de prego, eu tenho 3 vezes x1 mais 4 vezes x2 e assim sucessivamente. Em cada A eu vou ter o limite daquele respectivo produto. E o meu B é meu limite de produção. Por exemplo, eu tenho ou de estoque ou de hora. Se eu tenho 50 parafusos, então a minha equação vai convergir para atender esse menor ou igual a 50. E as variáveis do primal aqui são todas maiores ou igual a zero, para todas elas. Quando eu vou fazer o menor ou igual, agora eu já estou fazendo dual, observa uma coisa. O B ele foi transposto para o lugar do C. Ó, eu mudei um pelo outro, tá vendo? Então, o que era restrição vai entrar na matriz de minimização. E o que era custo vai entrar nas restrições. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando agora para descobrir os custos na minimização. E os y aqui são as novas equações que eu vou montar. Essas equações a gente tira todo da equação de cima. Observem agora que eu vou ter novos fatores aqui. Então, eu vou transportar para esses fatores. Então, aqui vai continuar a mesma coisa. Só que em vez de 3x1, 4x2, eu vou ter 2y1, 3y2 e assim vai. E aqui é a mesma coisa. Eu vou ter 2y1 mais 4y2 maior. Observe que de menor, quando ele vai para cá, ele vira maior. Isso é uma regra de conversão. Se aqui fosse maior, aqui virava menor. Então, sempre a linha onde eu tenho as minhas restrições, ela vai ser feita o quê? Inversa.
Olha o que acontece com as variáveis. As variáveis são maior ou igual, continuam maior ou igual. Então, as variáveis não se alteram e as restrições se alteram, elas se invertem, beleza? Então, ó, o que eu quero maximizar e minimizar? Imagine que eu quero maximizar um lucro e ao mesmo tempo eu quero minimizar um custo. Então, eu quero, por exemplo, maximizar o preço de venda de 5 produtos. E ao mesmo tempo eu quero minimizar a custo de hora para a produção desses produtos. Tá? Então, o dual ele vai fazer sempre essa jogada entre preço e custo de mão de obra, preço e custo de departamento, preço e custo de qualquer variável que está fornecendo aquele insumo. Tá? Então, a gente sempre vai estar trabalhando com isso, porque eu quero maximizar o lucro, mas eu tenho que minimizar meus custos, né? Ele tem que estar na mesma linha. Por isso que eles vão dar exatamente o mesmo valor. A maximização do lucro vai dar a função ótima igual à minimização de custo. Igual, o que a gente quer fazer? Eu vou mostrar aqui o esquema para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Eu tenho uma maximização, que é um primal, e eu quero transformar em um dual. Tá? Então, a maximização é uma equação que eu quero maximizar alguns itens. Observem algumas coisas que eu pintei aqui, até depois, quando vocês forem isso aí no caderno de vocês, me fazer desse jeito, que é uma regrinha que eu uso. Observem que eu em azul tudo que é x1, circulei em vermelho tudo que é x2, circulei em preto tudo de restrições B, que são meus limites de estoque, mão de obra e etc. O que eu vou fazer, pessoal? Tudo que é coluna vai se transformar em linha. Tudo que é coluna vai se transformar em linha. Só que ele vai seguir a regra que a gente viu aqui na matriz. Ó. O B vai entrar no lugar do J e os J's e os XJs e os Y vão se trocar de forma a transpor a matriz. Então, ó, eu tenho aqui 5x1 mais 2x2. x1 menor ou igual a 3, x2 menor ou igual a 4, x1 mais 2x2 menor ou igual a 9. Vocês observem que isso aqui eu que coloco também, porque quando eu vou transpor a matriz, eu quero saber como que essa variável está se relacionando com essa variável. Né? Eu quero saber a relação das duas. Então, eu sei que essa linha aqui vai ser a referente a y1. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa, vou dar uma paradinha. É bom desligar o áudio aí, que senão vai ficar uma barulheira aí. y1 é referente a essa linha, y2 é referente a essa linha, y3 é referente a essa linha. Sempre façam desse jeito para não se perder. Tá? E agora eu vou minimizar. Começo pela linha azul. Eu vou começar por aqui, ó, onde tem os 5x1, x1 e x1 embaixo. Então eu vou vir aqui e vou transpor. Ó, eu vou pegar isso aqui e vou rotacionar e jogar para cá. Então, ó, você pode ver que eu estou deitando ela. Como essa restrição aqui, a primeira restrição a gente tem aqui, dessa linha aqui, elas são todas menores iguais, então automaticamente ela vai virar maior igual. Automaticamente, tá? Então, essa aqui vai ser maior igual. Então, vou rotacionar aqui. Então, eu venho aqui, observo. Y1. Quem que está ligado em Y1? Y1 está ligado X1. Então, X1 aqui está ligado em Y1. Então, nessa equação aqui, vale quanto? 1y1. Lembra que eu estou aqui ó, na vertical aqui. Nessa equação, eu tenho y2? y2 eu não tenho, é zero. Então, vai ficar 0y2. Venho aqui na última. Nessa linha aqui de y3, eu tenho 1x1. Então, vai ficar 1y3. Então, observe que eu deitei essa equação. Tudo que está aqui ligado a essa variável vai ficar para lá. Então, vai ficar, em vez de estar o x, imagine o y. y1, 0y2, y3. y1, 0y2, y3. Maior ou igual a quem? Ao valor de dinheiro que eu estou jogando para cá. R$5. Agora eu vou rotacionar o Y. Deixa eu dar uma... E aqui o que vai acontecer? A mesma coisa eu vou fazer com o vermelho. Agora ele vai rotacionar. Observe que aqui eu coloquei ó, todas as variáveis ligadas com x1. E aqui todas as variáveis ligadas com x2. Então aqui, ó, nessa linha de y1, quanto que tem x2? É 0. Então não tem. 0. Nessa linha, quanto vale o y2? 1. Então, 1y2.
Nessa linha aqui, quanto vale y3? 2. 2y3. Menor aqui, ó, tá tudo maior, vai ficar 2 maior ou igual a 2. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou transpondo essas colunas nessas linhas. E por último, eu vou pegar esses valores aqui, ó, 3y1, 4y2, 9y3, e vai virar a minha minimização. Então, eu transpus o B aqui no lugar dos custos. Então, aqui eu tenho aqui 3 alguma coisa vai valer um dinheirinho, 4 alguma coisa vai valer outro dinheiro, 9 alguma coisa vai valer outro dinheiro. Então, lembrem que minimização aqui a maioria é custo, né? Então, é dinheiro. Então, aqui é dinheiro. Nessa linha aqui também é dinheiro. Então, eu vou falar quanto que eu gasto para esse, quanto que eu gasto para esse. Essa linha aqui também é dinheiro. Quanto que eu gasto para esse, quanto que eu gasto para esse. Então, toda vez que eu vou rotacionar uma matriz, eu indico onde estão os x. Então, aqui é o x. Se for jogar para lá, é a mesma coisa. Ó, eu vejo, fico aqui, ó, em x1, quanto eu tenho? Pô, matei aqui, ó, x1. Não tem x2 e tem aqui em y3, ó. Matei os dois. Na outra linha, a mesma coisa. Não tem y1, tem x2 e tem 2x2. Então, eu estou fazendo a transposição de cada uma delas. Eu queria que vocês resolvessem esse exercício aqui. Como que vai ser o dual desse processo aí? Então, tentem fazer aí, pessoal. Pega uma folha de caderno aí, eu vou deixar para vocês aí. Eu já vou fazer direto pelo W, porque eu sei que ali o 90 y1 mais 120 y2. Só estou fazendo assim porque está mais fácil para montar a equação, tá? Agora tentem lembrar. O y, ele está dizendo o que tem em cada equação. Então, eu tenho y1 e tenho y2. Então, essas duas aqui que está, esse pertence ao y1, esse pertence ao y2. Referente a quem? A x1. 2y1 mais, eu vou no de baixo, que é referente ao x1, né? 4y2. Lembrando que a gente tem que inverter a nossa equação aqui, né? Então, se ele é menor, ele vai ter que ser maior. Então, maior igual a quem? 0,30, que está disponível aqui na função. 2y1 mais 2, desculpe, 2 não, 3y1 mais 3. Mais 3y, 3y2 maior igual a 0,40. Eu sempre vou, o que eu faço aqui, eu sempre faço para eu não me perder depois. Eu sei que isso aqui é referente à variável x1 e eu sei que esse aqui é referente à variável x2. Eu faço assim porque eu não me perco depois na hora de transpor a matriz. Tá? E para finalizar, né, para terminar ele, eu sei que y1, y2 maior igual a zero. Eu tenho o seguinte, eu tenho 3 produtos, né? São produtos que eu vou trabalhar numa metalurgia, né? Uma parte de peça. Né? No caso aí, a gente vai trabalhar com peça de motor para fazer acabamento de autopeça. Então eu tenho o produto A, o produto B e o produto C. O produto A, ele entra na pintura, ele gasta 3 horas e eu tenho disponibilidade de 40 horas por dia. O produto B, ele entra na fundição, ele vai gastar 2 horas e ele tem 20 horas de disponibilidade na fundição. O produto C, ele entra no banho ácido, ele gasta 2 horas, ele tem 18 horas. A hora que eu for juntar as peças, agora eu vou juntar o A com o B ali, vou trabalhar com a solda dele, eu gasto 2 horas no A e 3 horas no B. E ao total, no dia, eu tenho 30 horas. 30 horas quer dizer que tem mais que uma máquina trabalhando.
No segundo, na resina, eu tenho 3 horas para resinar o C e 3 horas para fazer a resina do B. No último estágio, eu tenho uma montagem que também é mais do que uma máquina. Eu vou ter 2 horas para fazer o acabamento do A, do B, 3 horas do A, 2 horas do C e 5 horas do B. E na hora que eu for vender cada peça, cada produto, o produto A vale R$ 30 a unidade, o produto B vale R$ 60 a unidade e o produto C vale R$ 40 a unidade. Eu preciso agora fazer o primal, a programação linear, e depois fazer o dual em relação aos custos do departamento. Criar cada departamento com seu custo, a equação. Então, eu queria que vocês agora, eu vou dar, acho que nem eu falei para vocês, eu vou começar a fazer o azul e depois eu queria que vocês montassem o verde e o amarelo. Observem que todas as variáveis aqui, a variável A, XA, XB e XC, elas passam no departamento de solda, passa a A e a B, no departamento de resina C e a B, e na montagem final, todos os produtos vão passar por lá. Então aqui, eu quero que vocês pensem como que vai ser a programação linear desse processo aqui, tá? Então eu queria que vocês pegassem um caderno aí, ou no Excel, onde vocês quisessem, e tentassem montar esse primal e esse dual.